Fala, gente bonita! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos Descomplicando Microsoft Fabric. Bom, vamos dar sequência na etapa onde a gente vai começar o processo de modelar um pouco o fato, dimensão, trabalhar um pouco com a questão das camadas, vai ser importante a partir daqui. Mas para que a gente consiga avançar um pouco mais, eu preciso explicar algumas coisas a vocês. Quais essas coisas que eu vou explicar agora? Basicamente vai ser um vídeo dedicado a explicar o processo de criar uma tabela, eu gravar um arquivo Delta. Quando eu falo de tabelas deltas, eu tenho ali a tabela gerenciada e não gerenciada. Esse daí é um ponto que vai ser falado. Outro ponto que vou comentar vai ser métodos de gravação. O que acontece se eu não coloco o mode? O que é o mode? As diferenças entre ele, o mode de append, o modo de overwrite e também eu vou ter ali o comando de merge. Sem mais enrolações, vamos aqui para a nossa tela do Microsoft Fabric. Temos aqui o processo de leitura da nossa tabela. Eu estou lendo os dados da tabela de exclusão. Já sabemos que os arquivos de exclusão são aqueles a indicar para o governo que eles devem ser removidos. E aqui eu tenho o seguinte comando. Pegue este data frame, escreva em formato delta. 4 segundos, leu. Se você já entende o que é lazy valuation, você já sabe que não necessariamente foi lido. E vou executar o comando write, format delta. Vamos ver o que acontece? Nada. Não tenho escrito em local algum. Por que não foi escrito nada, mesmo que eu esteja mandando ele salvar? Pois eu não indiquei o local onde esse cara deve ser salvo. Você não vai ter nenhuma saída visível. Agora vamos melhorar um pouco. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, já indiquei que é para o dataframe exc. Eles devem utilizar o write, ou seja, eu vou escrever ele no formato delta e eu vou colocar save. Vou passar o caminho aqui, ó, file, tabelas e vou chamar isso daqui de kged exc. Vou colocar para executar. Agora veja que ele vai demorar um pouco mais porque efetivamente está gravando questão do lazy valuation. Quando eu faço o primeiro set aqui, eu não fiz a leitura do arquivo. Os dados eles somente vão ser lidos efetivamente quando eu faço quando eu faço para ele listar, dar um display, ou se eu rodo uma consulta para poder gravar algo. Aí sim vai ser lido o arquivo e depois gravado. Vamos lá, vou dar um refresh. Veja, dei um refresh aqui em tabelas. Cara, não tem nada. Todo mundo fala que é tabela delta, tabela delta. Mandei salvar em formato delta e eu não tenho tabela. Para onde que esse cara foi? Vou dar um refresh e eu tenho aqui o caminho tabelas. Eu gravei um arquivo em formato delta. Eu não salvei uma tabela delta. Só para os puristas aqui não reclamarem, não é um arquivo formato delta. Não existe extensão .delta. Todos os arquivos delta eles são salvos em Parquet com modo de compressão e aqui do Fabric, modo de compressão Snap. Eu posso alterar isso, mas por default ele utiliza este comando. E o Delta, que é a parte de log, controle de transações, etc. Para facilitar a vida, puristas, por favor, não se sintam ofendidos. Eu vou chamar de formato Delta, porque ele chama de formato também. Veja que eu mandei salvar em formato Delta dentro dessa pasta. Não necessariamente eu salvei em tabela. Esse cara ele não está persistido, ele não está apontando como tabela. Isso daqui é uma questão levada em consideração. Existe uma grande diferença entre eu salvar um arquivo e salvar vinculando como uma tabela. Então, esse é o primeiro método de escrita. Vamos para o próximo. Como que eu faço para poder salvar em formato tabela? Save as table, eu indico o nome dessa tabela. Vou colocar teste 001 kged exec. Perceba o nome da tabela. Coloquei aqui um Save as Table. De novo, executando, vai demorar ali seus 20 segundos no máximo. Ok, 8 segundos. Vou dar um refresh. E eu tenho agora uma tabela. Vou copiar o caminho, veja. Copy path. O local é totalmente diferente do path que eu tenho aqui, ó. Quando eu tenho uma tabela que eu só coloco Save as Table no Fabric, tudo isso daqui fica igual para todo mundo. Então, o que é igual eu vou excluir. Tabelas que são gerenciadas, tem tables na frente, e eu vou mostrar uma não gerenciada. Vou executar aqui com o nome 002, path, e eu vou indicar, vou usar o mesmo nome, tá? Faltou colocar aqui o files na frente, beleza? Que aí ele vai aqui, files. Pronto, finalizado. Eu tenho a minha tabela, ela está aqui, tabela 02, eu dou um refresh em files, eu tenho o caminho dela. Então aqui a gente tem a seguinte distinção.
Vou copiar e vou copiar a do 001. Vou excluir o que é igualdade. E aqui a gente tem a nítida distinção. Quando eu trabalho com tabelas gerenciadas, o caminho onde os dados são salvos é sempre tables barra o endereço aqui e o nome da tabela. Quando eu trabalho com tabelas não gerenciadas, salvar em files, e eu tenho total controle do local onde esse cara vai ser salvo. E aí depois o nome da tabela, mas esse nome é arbitrado por mim. Se eu colocasse aqui goiaba verde no nome, ó, goiaba verde, vou chamar de 003. Só para ficar nítido para você, eu arbitrei o nome da pasta. Você vai ver uma pasta aqui dentro em files chamada goiaba verde. Veja, eu tenho uma tabela chamada teste 003 e eu não tenho uma tabela chamada goiaba verde. Então, pensa que é mais uma questão de organização. Senão, tu vai deixar seu lake bagunçado, ninguém vai saber que jossa é nada e vai ficar ruim para poder gerenciar. De novo, para tirar o famoso tira-teima, aqui eu estou mostrando realmente o caminho final. Então, a tabela 3 ela está apontando para esse caminho goiaba verde. Além da possibilidade de eu escolher o local onde os dados vão ser salvos, qual é a grande vantagem que eu tenho em relação a isso? Bom, aqui a gente tem que trabalhar a seguinte questão. Quando eu lido com tabelas gerenciadas, o Microsoft Fabric, o Spark Fabric, vai lidar da seguinte forma. Eu tenho o apontamento ali em tabela e eu tenho o arquivo físico armazenado em outro local. Porque ele é desacoplado. A tabela que você visualiza aqui, ela não está salva dentro do Fabric, digamos assim, dentro dessa interface visual. Ela está salva em um local físico dentro do nosso lake. Quando eu falo que ele é gerenciado pelo Microsoft Fabric, toda vez que eu faço um drop table, por exemplo, eu perco os dados imediatamente. Então, se eu dropar a tabela teste 001, eu perco acesso aos arquivos. Eles são limpos dentro do meu lake. Diferente de uma tabela não gerenciada, onde os arquivos eles não são gerenciados diretamente pela engine do Spark. Então, o apontamento de uma tabela não tem relação direta com os arquivos dentro do lake. Vou tentar mostrar aqui de forma mais clara o que eu estou falando. Vou demonstrar esse processo, ok? Então, tenho aqui exatamente o local onde esse cara estava salvo, uma tabela gerenciada. Veja, eu estou em tables. Eu rodei um comando para poder ele acessar esse local e printar o que tem dentro dele. Então, ele achou os arquivos que eles têm ali dentro. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, rodar um comando um pouco mais acima, %SQL, e eu vou chamar esse comando de drop table. Pronto, a tabela deixa de existir. Rodo aqui o comando, trouxe vazio. Ou seja, toda vez que eu excluo uma tabela gerenciada, imediatamente os arquivos são excluídos do meu lake. Vão ter outras vantagens sobre isso, posso, se quiserem eu avanço mais a respeito, mas vamos ficar aqui no básico por enquanto. Ok, vamos agora para goiaba verde. Vou mudar o caminho, ao invés de tables, vamos para o nosso caminho conhecido. Executei, apareceu. Goiaba verde é a nossa tabela 003. Vou dropar essa tabela, o drop finalizado com sucesso, e eu vou executar o comando. Perceba que eu ainda tenho o arquivo ali dentro. Então, uma das diferenças, tá? Não é somente isso, mas a maior diferença que você nota de cara. Quando você lida com tabelas gerenciadas e você dropa uma tabela, o arquivo é imediatamente excluído do seu data lake. Quando você utiliza uma tabela não gerenciada, que é esse método que eu passo, path, e eu excluo, dropo uma tabela, eu devo ter a preocupação de também dropar os arquivos de dentro do meu data lake, porque ela não é gerenciada pela própria ferramenta. Beleza? Então tenha isso em mente, porque se você começar a dropar tabelas testes que são não gerenciadas, por exemplo, eu fiz ali, criei N tabelas para poder testar meu código, ver se está funcionando, qualquer outra situação. E eu crio elas como não gerenciadas, eu dropo, mas eu não excluo aqui do meu lake. Eu vou ser cobrado por esse lixo de dado, porque se ele não tem mais utilidade, ele é um lixo, correto? E vai aumentando o meu custo silenciosamente. E, cara, para você depois descobrir isso, vai por mim, é uma chatice.
Então, tenha sempre em mente em relação a isso. Essa preocupação, pelo menos. Bom, vou aqui remover. Já temos essa informação do que é a diferença entre um e outro. Agora vamos para outra parte. Vem os moldes aqui. O que é um molde, cara? Vamos lá. Tem o meu exec de novo. Vamos escrever o código dele. Eu vou fazer o seguinte. Write, escreva, igualzinho o outro. Format, delta. E vou save as table. E eu vou dentro do meu novo kged exec. Opa. Novo kged exec é o nome da minha tabela. Não passei path, logo você sabe a tabela gerenciada. Refresh, vamos ver se tem essa tabela. Não tem, então vou dar um save. E eu automaticamente vou colocar aqui, automaticamente não, né? Na sequência eu coloco aqui um comando de count. Perceba, a tabela foi criada, comando de count executado. E eu tenho aqui a quantidade de linhas dentro da minha tabela. Opa, não quer copiar não, filho? Vamos vir para cá. Pronto, copiou. Essa é a quantidade de linhas que eu tenho. Essa é a quantidade de linhas que eu tenho. Vou colocar para executar de novo, tá? Opa, gerou uma falha. Essa falha acontece devido ao quê? Toda vez que eu tenho uma tabela e eu só utilizo save as table, ela vai fazer o seguinte. Verifica o nome da tabela qual vai ser salvo. Se dentro daquele banco, ou no nosso caso aqui do nosso lake, já existir algo com esse nome, você vai falhar. Por quê? Eu não disse para a ferramenta o que ela deve fazer quando ela encontrar alguém com o mesmo nome. Okay? Igual quando você copia um arquivo e cola numa pasta um arquivo com o mesmo nome, ele vai gerar uma falha. Porém, o sistema operacional ele tem ali uma tela de interação, que ele vai perguntar para você, opa, eu encontrei aqui, fulano, um arquivo que tem exatamente o mesmo nome. O que você quer fazer? Ele te indaga sobre isso. No nosso caso aqui, como que é um processo que ele vai executar de forma automática, ele pode ficar esquedulado, seria um risco muito grande ele ficar sempre perguntando isso. Porque ou ele não falharia, ele não vai falhar necessariamente, porque não é uma falha, vai ficar parado ali, não vai ir para frente nem para trás. Então, por padrão, ele vai gerar uma mensagem de erro. Porque já existe uma tabela com o mesmo nome dentro do local onde você quer trabalhar. Para isso, existe um cara chamado mode. Então, vem aqui, ponto, mode. O que são os modes? Aqui eu tenho as opções. Ó. Eu tenho o append, overwrite e o ignore. Vou colocar aqui ignore. O que ele vai fazer? Não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Viu que tem uma nova tabela, viu que tem uma tabela com o mesmo nome, ele vai ignorar, não vai para frente nem para trás. Bom, aqui eu vou trazer para você a exata expressão. Eu coloquei describe history na tabela. Vou executar o comando de novo com ignore, executar de novo o count, então não houve alteração, e eu vou executar agora o describe history. Vai mostrar as versões de alterações. Perceba que não houve absolutamente nenhum. A única que teve foi a operação de create, que executamos há um tempo atrás. E aqui as operações relacionadas a isso. Okay? Qual outro mode que eu tenho? Eu tenho o modo de append. O que o modo append vai fazer? Ele vai inserir, ele vai voltando aqui um pouco mais atrás, ele vai verificar, existe esse nome? Existe uma tabela já com esse nome? Ok, existe. Então eu somente vou inserir mais registros logo mais abaixo. Neste caso, quando a gente for visualizar a quantidade de linhas, eu tenho que ter o dobro. Então, se você tiver uma calculadora aí, tu pode validar que o resultado é exatamente esse daqui, vezes 2. Vamos demonstrar. Vou demonstrar o histórico. E eu tenho aqui duas versões. Quando foi executado e qual operação foi feita. Foi realizada a operação de write. Vamos para o terceiro modo, que é overwrite. O que o overwrite faz? Ele escreve por cima dos registros que já existem. Então, seria o equivalente ao rodar um comando de truncate table e logo em seguida escrever em cima dele. Volto a ter, então, tendo essa situação do overwrite, ele obrigatoriamente tem que ter 375 mil linhas e não mais 751 e nem também acima disso, que seria, se eu tivesse rodado append 3 vezes, seria o valor vezes 3. Confirmando a informação, volto aqui a ter a quantidade original
E no meu Describe History, eu tenho a manutenção da informação do meu histórico e a operação Create ou Replace Table as Select. Ok? Então, o overwrite ele é menos danoso no sentido de manutenção de histórico do que o drop table. Se eu tivesse rodado aqui um drop table e depois utilizado o write padrão, eu iria perder o histórico de alterações. Então não conseguiria, por exemplo, eu não conseguiria voltar no passado e, por exemplo, ver o que essa operação aqui trouxe de diferente da versão 1 para a versão 2. E aqui a gente tem um outro passo no processo de escrita de uma tabela, que é o comando de merge. De novo, vou limpar minhas tabelas, vou excluir já o local que era os não gerenciados. Então eu mesmo vou excluir para não ficar com registros aqui e eu pagar coisas desnecessárias. Aqui a gente parte para a seguinte situação: comando de merge. O comando de merge ele é diferente do comando de write e o próprio comando em si do insert into, ok? Eles possuem diferença. O comando de merge ele faz o seguinte: eu posso passar para ele algumas lógicas, que é o seguinte: dentro de uma tabela, então faça o merge. O merge é juntar as coisas, mesclar as coisas na dimensão seguindo uma regra. Então, caso no target, que é o meu alias de região, a coluna código seja exatamente o mesmo valor da minha source, aqui eu posso acrescentar algumas outras condições, né? Eu não tenho, por exemplo, comando para deletar. Se eu tivesse ali um CDC, por exemplo, que eu faço insert, delete, update, eu posso colocar mais condições. Então, por exemplo, aqui, caso corresponda, ou seja, os códigos sejam iguais e no target eu tenha uma coluna chamada marcado para deleção, aí eu vou lá e faço o comando de delete. Então, o sistema mesmo já consegue tratar isso. E aqui eu poderia mudar, por exemplo, para source. De repente, é um comando de CDC, né? Source, marcado para deleção, fosse 1, ou seja, true, ele irá e deletaria. E aqui, caso corresponda, ou seja, eu tenho a chave, eu faço um update na minha descrição, porque significa que houve o código, ele não vai ter mudança, por isso que eu não vou fazer um update no próprio código, não faz sentido. Eu vou somente na coluna de descrição. Por exemplo, a cidade Jardim tal coisa mudou de nome. Aí ele vai lá e faz um update. E quando não corresponde, ou seja, veio um código novo, vou chamar aqui de CPF, ok? Então veio uma pessoa com CPF que não tenho na minha base, então é uma pessoa nova. Eu vou lá e faço o meu insert. Então eu passo as colunas a qual eu vou inserir, código e descrição, e os valores que vão entrar para cada uma coluna. Então para a coluna código, que é a primeira coluna, eu vou colocar o valor de source, código. E para a minha segunda coluna, source, descrição. Mas observe o seguinte, ele deu um erro, porque ele falou que tabela ou view não foi encontrada. Este é um ponto de atenção que deve ser levado em consideração. O comando de merge ele somente funciona se existir a tabela. Então, neste nosso caso, não funcionará, porque eu não tenho a tabela criada. Vou executar para ele rodar todas as nossas tabelas de dimensões. Vou dar um refresh, vai começar a carregar aqui os dados. Vou manter todo mundo rodando aqui, vai ser uma coisa até rápida. E eu volto para o nosso comando de merge. Beleza, finalizado com sucesso. E aqui, de novo, nosso Describe History para mostrar o que está sendo feito. Primeiro momento, eu crio uma tabela. Como eu estou usando o comando overwrite, ele automaticamente já acrescenta aqui no comando de SQL, na operação de SQL, né? Create or Replace Table as Select. Vou rodar aqui em cima, ó, o que eu estou fazendo, ok? Exatamente o comando que eu faço aqui em cima, um pouco mais, pronto. Que eu vou no meu arquivo CSV, acesso a sheet name chamado região e transformo isso em Spark. Eu paro nesta linha aqui. Ele vai lá e transforma em dataframe. E depois eu pego este dataframe e crio uma view temporária. Eu consigo, por exemplo, fazer um SQL, um select, que são 2 percents, select from região. E você vê que eu não tenho nenhuma tabela chamada df região. Eu tenho aqui dimensões, tem outras coisas, mas df região eu não tenho. Mas isso daqui é uma view temporária, ela vai existir somente dentro da minha seção e eu consigo rodar este select dentro dela, isolada. Sendo assim, vou rodar o nosso comando de perceba que ele não vai falhar e finalizou com linhas afetadas 6. Vou rodar o describe e a operação é merge, exatamente a operação que vimos ali. E observe o seguinte, uma coisa que você tem que manter em mente.
olha, eu tenho exatamente 6 linhas aqui. A quantidade de linhas afetadas no meu comando de merge é 6. Por quê? Bom, por um motivo que está no próprio código. Eu estou dizendo, olha, se você achar o código 1 no target e no meu df região, ou seja, no meu source, o dado que eu li, você faz um update. Então, já faça um update direto aqui, sem nenhuma outra condição. Isso daí não é tão legal, porque vai me gerar excesso de transações. Então, o que eu poderia fazer? Caso ele corresponda, end seja diferente. Eu alterei a condição, que é o seguinte. Ele vai varrer a minha tabela, vai comparar código a código sempre, vai fazer linha a linha, e ele vai além de analisar o seguinte. Bateu o código? Pô, legal. Mas veja se a coluna da descrição se ela não é a mesma. Porque se for a mesma, cara, é o mesmo registro, a mesma informação. Para que eu vou gastar transação? Somente pula. Então aqui, ó, se for diferente, aí sim eu faço update. Se forem iguais, deixa para lá. E aqui vem quando não method, ou seja, quando não corresponde, eu faço insert. Vamos lá, vou executar aqui. Vou fazer a operação de update. Vamos lá, dar um update agora na nossa DIN região. Só para ver se realmente funciona aquela condição. Update set descrição. Travou aqui. Vou chamar de goiaba verde. Então rodei o update. 6 linhas alteradas. SQL. Select from. Então eu fiz update em 6 linhas. Update sem where. Todas as descrições chamam goiaba verde. Se eu rodo o describe history, vai mostrar o comando de update. E agora vou fazer o merge. Ele vai ter que mostrar que eu fiz 6 alterações, 6 linhas foram afetadas. E quando eu voltar no select, os dados já vão estar corrigidos. Então, este é o funcionamento do update. Do merge. E para não faltar o último comando, delete. Só que não vai ser delete sem where. Então, where. Where código igual a 5. Vou tirar minha própria região, centro-oeste. E na verdade eu tirei a região sul, né? Vou também retirar a região 5. Tirar minha região aqui. Removido. Eu tenho 4 linhas. Beleza. Agora vamos para o describe. Vai aparecer 2 comandos de delete. Aqui, ó, 2 comandos de delete. E vou rodar o merge. O resultado do meu merge vai ter que aparecer 2 linhas afetadas. Tá. Linhas afetadas, 2. Não teve update, não teve delete. E das 2 linhas que foram afetadas, as 2 foram operações de insert. É assim que você lê o output do comando merge. Vamos para o nosso select novamente. E temos aqui o resultado. Que é exatamente o mesmo do DataFrame, a qual havemos lido lá em cima. Pronto, parte finalizada sobre comandos de merge. Sobre as regras de negócio, para não ficar um vídeo muito longo, ninguém assiste vídeo longo pra caramba. Se você assistiu até aqui, dá um joinha ou, vamos lá, chama goiaba verde no comentário, só para saber se você realmente assistiu o vídeo por completo. É isso, nos vemos no próximo vídeo.